Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa quarta aula sobre conservação de energia. Eu sei que até agora eu não conversei muito com vocês sobre o que é essa tal dessa conservação. Inclusive, eu não conversei muito com vocês sobre o que é essa tal de energia, tá? Energia é fundamentalmente um assunto bastante interessante e bastante complicado. Se algum físico disser para vocês que sabe o que é exatamente energia, ele não sabe, tá? Porque a gente não sabe o que é energia, tá? A gente tem uma ideia do que seja energia. Eu espero que ao longo, né, desse curso, ainda mais dessa parte aqui de conservação de energia, faça um pouco de sentido o que a gente vem discutindo, né? Veja que no começo das aulas sobre energia, eu não discuti energia com vocês, eu discuti uma outra coisa, eu discuti o trabalho realizado por uma força. E fiz algumas analogias, né? Quando eu puxo uma caixa, eu realizo um certo trabalho em cima dessa caixa. Quando eu levanto essa caixa do chão e coloco em cima da mesa, eu realizo um certo trabalho. Então, as forças que advêm do processo de interação fundamentais, que a gente viu lá também, lá no curso de dinâmica, né? Realizam esse trabalho. E esse trabalho é o produto, então, da força multiplicado pelo deslocamento realizado por esse trabalho. E eu disse para vocês que, olha, se você puxar uma caixa, você realiza uma força sobre a caixa. Essa força realiza trabalho. Então, se você puxar ou se você empurrar a caixa, você está exercendo forças de compressão na caixa. Se a caixa estiver em cima de uma mesa e tiver atrito entre a caixa e a mesa, ou entre a caixa e o chão, você vai ter uma força de atrito. Todas essas forças vão realizar trabalho. Tá? E a gente discutiu várias coisas associadas a como calcular o trabalho realizado por essa força. Então vamos continuar esse assunto. Eu quero falar um pouco mais de trabalho de força para vocês, só que existe um trabalho de uma força muito especial, tá? Que vai fazer toda a diferença para a nossa discussão aqui do que é essa tal de conservação de energia, e a gente vai ter um método de poder calcular melhor esses processos em que ocorre uma coisa, essa coisa se transforma em outra coisa, e como que essa energia ela flui de um tipo para o outro tipo ao longo desses processos de interação, tá bom? Então vamos lá, vamos devagar, tá? Eu vou fazer o seguinte, vamos revisar aqui muito rapidamente o que a gente viu na aula passada. Então vamos lá. O teorema do trabalho e energia cinética. Então, trabalho e energia cinética. Tá? Energia cinética. E dizia o que? Basicamente isso. Que se eu tiver, então, um corpo que tem uma certa massa, sob a ação de uma certa força, e essa força, né, realizar um certo deslocamento, eu vou chamar aqui de DL, um elemento de linha, né, deslocou esse corpo no espaço tridimensional, então existe um trabalho associado, um diferencial de trabalho, né, que vai ser dado por essa força, produto escalar, com o deslocamento. Então, se ele deslocou muito pouquinho, deslocou um DL, né, deslocou um DX, um DY, um DZ, deslocou muito pouco. Quer dizer que essa força o trabalho realizado por essa força é um trabalho pequeno, infinitesimal, dW, né? Se eu quiser calcular o trabalho realizado por essa força, todo o trabalho ao longo de uma certa trajetória, né? Esse corpo ele foi daqui, por exemplo, até aqui. Então, ele foi de um ponto A até um ponto B, levado por essa força. Então, o trabalho todo vai ser integral, né, do produto escalar entre a força e o DL, que é esse elemento infinitesimal de deslocamento, do ponto A até o ponto B. Então, essa foi a informação que a gente chegou nas últimas aulas. Se a força é constante, daí é mais tranquilo, né? Porque se eu puxo uma caixa com uma força constante por um comprimento de, por exemplo, 10 metros, é só multiplicar a força pela deslocamento, né? Se a força é de 100 newtons, o deslocamento é de 10 metros, então eu tenho 1000 newtons. 1000 newtons vezes metro, 1000 joules de energia, que foi o trabalho realizado por essa força, né? Se não tiver atrito, a única força que atua sobre esse corpo é, por exemplo, essa força F.
Esse trabalho que eu impus em cima da minha caixa, ele vai ser transformado numa outra quantidade de energia, né? Lembra que então o trabalho realizado pela resultante da força que atua sobre um corpo vai ser quanto? Vai ser a variação da energia cinética desse corpo, né? Que é então a energia cinética final menos a energia cinética inicial. E a gente associou essa energia cinética com uma quantidade que vale quanto? Meio de m vezes a velocidade ao quadrado, né? Se for a energia cinética inicial, vai ser V0 aqui. Se for a energia cinética final, vai ser meio de m ou V final aqui ao quadrado. Então, olha que interessante. Se uma força age sobre um certo corpo, que é o que está acontecendo aqui, e essa força é uma resultante, né? Então, o que é resultante? Estou reescrevendo aqui, ó, trabalho de uma resultante, é a resultante vezes o deslocamento quando eu vou de um ponto A até um ponto B. Então, esse foi o trabalho realizado por uma força resultante que foi do ponto A até um ponto B da caixa, por exemplo, né, de uma partícula que se movimenta aí no espaço. Só que resultante é a soma das forças, a força F1 mais a força F2, por aí vai, depende de quantas forças eu tiver atuando sobre o meu corpo. E essas forças a gente já viu, existem vários tipos de força, né? A força, classicamente, a força normal, a força peso, a força de atrito, a força de compressão, a força de tração. São basicamente as forças que a gente viu até agora. E a força elástica, tá? Então tem esses tipos de forças que a gente viu. Muito basicamente, primitivamente, todas essas forças, elas só são duas forças na realidade. É a força gravitacional, tá? E a força eletromagnética. Fundamentalmente é isso, tá bom? Mas, classicamente, no nosso dia a dia, a gente pode pensar nessas forças como dividida nesses tipos de força, tá? Força de atrito, força normal, força peso, força gravitacional, força elétrica, né, que a gente não viu ainda, e força elástica, tá? Que a gente viu nas aulas anteriores. Beleza, então quer dizer que a minha resultante ela pode ser composta por um monte de tipos diferentes de força. Então, por exemplo, né, vamos aqui. Se eu pego, fazer um exemplo rápido aqui para vocês. Esse exemplo aqui, fiquem tranquilos porque vocês já resolveram. Eu já resolvi um exemplo disso e vocês também têm problemas para fazer no livro que podem ter esse tipo de exemplo. Então, olha só. Tá? Se eu tiver aqui um plano inclinado, por exemplo, lembra do nosso plano inclinado? Vamos fazer um pouco mais colorido isso. Esse plano inclinado, ele tem aqui, vamos botar uma elevação de 30 graus aí. Podia ser qualquer um, né? E eu tenho uma caixa, uma massa M, que está subindo esse plano inclinado. Então, está subindo com uma velocidade constante. Vai, uma velocidade constante. Beleza, tá. Bom, quais são as forças que estão agindo sobre esse corpo? Vamos lá, as forças que agem sobre esse corpo é a força peso, a força normal, que impede a penetração, né? E a força de atrito cinético, se tiver, né? Se tiver um coeficiente de atrito cinético, μc, que é diferente de zero, eu tenho atrito entre a superfície e a caixa. Então eu tenho um atrito cinético. E o atrito cinético vai apontar para onde? Vai apontar sempre na direção oposta ao movimento. Se o movimento é para cima aqui da rampa, o atrito vai estar indo para baixo aqui. Legal. Vocês já sabem, vamos dizer uma outra coisa também. Vamos dizer que esse corpo sai aqui dessa posição, que eu vou chamar de posição A, né? Não, melhor, vamos chamar a posição A quando a caixa está aqui embaixo, tá? Posição A quando a caixa está aqui embaixo e posição B quando a caixa está aqui em cima. Essa caixa está subindo com velocidade constante, então ele sai do A e vai até o ponto B. E esse ponto B aqui está a uma altura do chão que eu vou chamar de H, para ficar mais fácil de comparar com o que a gente tem nos livros aí didáticos. Tá? Legal. A minha pergunta
Podem ser várias as perguntas que eu posso fazer aqui, né? Qual que é o trabalho realizado por todas essas forças? Né? Ou, vamos tirar essa velocidade constante aqui. Isso, deixar a velocidade sem ser constante, porque daí a velocidade ela pode diminuir, né? Pode diminuir quando está subindo a caixa. Então eu empurrei a caixa no começo da rampa, empurrei a caixa com uma certa velocidade, uma velocidade inicial, e essa velocidade ela vai diminuindo. Por que ela vai diminuindo? Ela vai diminuindo porque o peso está puxando essa caixa para baixo, né? E eu posso até dividir esse peso em duas componentes, uma componente aqui, como a gente já discutiu, que eu chamei de componente Y, inclusive, né? Componente Y, e uma componente que aponta nessa direção, que eu chamei de componente X. Beleza. E eu tenho também o atrito, né, que atrapalha esse movimento, fica puxando a caixa para trás sempre, certo? Então é isso que está acontecendo. Então a velocidade ela acaba diminuindo, porque a aceleração é oposta à velocidade, é uma aceleração negativa nesse sentido. Então a velocidade da caixa é 1 no começo do movimento, a caixa começa a subir, e daí ele chega lá em cima, ela pode ou ter uma velocidade 0 ou menor, né? Mas enfim. Vamos dizer que essa caixa ela sai do ponto A e chega até o ponto B. Como vocês já sabem, você pode fazer o seguinte, olha, se eu vier aqui e calcular o trabalho realizado pela resultante, que é a mesma coisa que calcular o trabalho realizado pela normal, vou botar um vetorzinho aqui, mais o trabalho realizado pela força peso, mais o trabalho realizado pela força de atrito cinético, isso daqui tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual à variação da energia cinética. Não tem jeito. Não tem choro nem vela. Certo? Não tem choro nem vela, vai ter que ser isso. Tá? Então isso vocês já sabem. E com isso daqui você pode descobrir, por exemplo, né? Isso aqui ó, é meio de m velocidade final ao quadrado mais meio de m velocidade inicial ao quadrado. Se você, por exemplo, não sabe qual que é a velocidade final, mas você sabe qual que é a velocidade inicial, com essa conta você consegue descobrir quanto que é a velocidade final desse corpo, certo? Então você pode utilizar essa informação para descobrir essas quantidades, que é, por exemplo, a quantidade de velocidade, certo? Isso foi o que a gente viu até agora na aula passada. E na aula passada a gente terminou vendo também a potência, né? Potência então vai ser a energia por unidade de tempo, tá? Beleza. O que eu quero fazer com vocês agora é discutir uma outra coisa, tá? Olha que coisa interessante. Se eu tiver então, né, uma única resultante, eu posso ter um monte de forças agindo sobre um corpo. Tem um monte de forças agindo sobre um corpo. Aqui está o meu corpo. Esse corpo está parado. Inicialmente está parado, tá? Se ele está inicialmente parado, qual que é a velocidade dele? Bom, a velocidade dele é 0. Então a velocidade inicial é 0. Beleza. Quanto que vale a energia cinética inicial? A energia cinética é 0. Inicial, né? Meio de mv quadrado, v é 0. Energia cinética inicial é 0. Então, se eu vier aqui e aplicar algumas forças sobre esse corpo e a resultante apontar nessa direção, e esse corpo se deslocar, então, dessa posição até uma outra posição, né? Deixa eu copiar isso aqui. Que vai estar aqui, né? Ou seja, se deslocou aí, por exemplo, por uma distância em metros daqui, foi até aqui por D, né? Uma distância D. Quando esse meu corpo atinge, então, esse ponto, ele sofreu uma aceleração, porque eu tenho uma resultante, né? Segundo a lei de Newton, se eu tenho uma resultante, obrigatoriamente, meu corpo vai sofrer uma aceleração. Então, a velocidade final desse corpo, ele não vai ser nulo, vai ser diferente de 0. Então, a energia cinética final também não vai ser nula, vai ser diferente de 0. Então, olha o que aconteceu. Essa força resultante que atuou no meu corpo, né,
alguém puxou esse corpo. Quem puxou esse corpo? Não sei. Pode ter sido a Terra, pode ter sido um campo elétrico, pode ter sido você puxando uma corda, pode ser uma galinha que está puxando, um cachorro que está puxando, não importa. O que importa é o seguinte: quem puxou, né, com uma força R essa caixa, gastou uma certa energia para fazer isso, né? Realizou um certo trabalho. E que trabalho foi esse? Esse trabalho foi o trabalho da resultante. E como isso daqui é igual a variação da energia cinética, só que a energia cinética final menos energia cinética inicial é zero, isso quer dizer que a energia cinética final é igual ao trabalho que você fez para puxar essa caixa. Então veja que todo o trabalho realizado por todas as forças que atuaram nesse corpo resultaram na transformação dessa energia gasta num outro tipo de energia. Então, por exemplo, se é eu que estou puxando a caixa, eu gastei energia química, né? Eu estou queimando gordura, açúcar, transformando ATP em ADP, meus músculos estão aquecendo, estão realizando reações químicas para liberar essa energia para que eu possa puxar a caixa. E essa energia agora, ela foi transformada em movimento, na forma do quê? De energia cinética da caixa. Então a caixa ganhou velocidade e ela ganhou aqui uma certa quantidade de energia cinética, EmV². Então veja que energia é realmente um assunto não tão simples da gente explicar, porque parece ser uma quantidade que flui, né? Flui entre corpos, de corpos para corpos, e se transforma de forma também, né? Uma hora ela era uma certa quantidade armazenada em forma biológica no corpo, no meu corpo, no corpo de um cachorro, no corpo de uma galinha, de um cavalo. Em outro momento, agora ela está armazenada na forma de movimento, né? De velocidade, de inércia de um corpo que está em movimento. E veja que eu posso utilizar essa energia depois, né? Eu coloquei a caixa em movimento, eu posso agora parar essa caixa e recuperar essa energia de alguma forma inteligente, né? É assim que funciona um carro. Você acelera o carro, né? Depois você anda com o carro, depois você vai esfriar o carro e por aí vai. Certo? Então, de forma geral, né, a energia, ela só se transforma de uma forma para outras formas, certo? Nisso aqui que a gente está vendo agora, classicamente, no nosso dia a dia, qual que é o resultado que a gente chegou? Que o trabalho da resultante, ou seja, o trabalho de todas as forças que agem sobre um corpo é igual à variação da energia cinética desse corpo, né? Então, ou esse trabalho faz com que aumente a energia cinética, ou seja, a energia armazenada no corpo na forma de movimento, ou diminua a energia cinética, ou seja, a energia é extraída do corpo, né? E o corpo para de se movimentar. Beleza? Então tá. Com isso, eu acho que isso aqui tem que ficar claro na cabeça da gente, tá bom? Legal. Agora eu quero tratar de um ponto aqui que vai ser fundamental para a gente poder compreender o restante dessa conversa, tá? Que é o que a gente chama de força conservativa. Eu vou gravar aqui, ó. Força conservativa. Isso é fundamental para a gente. Força conservativa e principalmente um trabalho de força conservativa. Esse é um assunto muito interessante, né? Se a gente estivesse num nível de física um pouco mais complexo, mais elaborado, a gente poderia gastar pouco tempo nisso. Como a gente não está, eu vou ter que gastar um pouquinho mais de trabalho, né? Um pouquinho mais de energia em cima dessa ideia do que é essa tal dessa força conservativa e por que ela é importante para a gente, tá? Bom,
Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse exemplo que eu dei aqui para vocês, que é o exemplo desse plano inclinado, né? Então tem um plano inclinado aqui. Opa. Aí. Né? Deixa eu botar ele para cá. Tá aqui. Então eu tenho aqui o plano inclinado. Esse plano inclinado, como, né, a gente já viu, ele tem aí um certo corpo de massa M, vamos botar aqui massa M, que vai do ponto A até o ponto B, tá? Você sabe calcular o trabalho realizado por cada uma dessas forças, isso a gente já viu nas outras aulas. Eu quero agora ficar no cálculo do trabalho de uma única força, que é o trabalho da força-peso. Então, vamos lá, vamos calcular o trabalho da força-peso, né? Então, se eu for calcular apenas o trabalho da força-peso, o que essa força-peso está fazendo? Vou copiar aqui essa rampa. Tá aqui a rampa. Né? Então, aqui, nesse ponto aqui, a caixa está aqui, né? A força-peso está apontando aqui para baixo. Daí, essa caixa vai ir para cima e vai acabar aqui em cima, né? No ponto B. Né? E a força-peso continua apontando para baixo. E em todo o caminho ela vai apontar para baixo, né? Aqui está a força-peso. Tá? Qual que é o deslocamento aí desse meu exemplo? Olha, o deslocamento é o seguinte, a caixa, ela sai aqui do ponto A e vai até o ponto B. Então, ela segue esse caminho, esse é o deslocamento dessa caixa. A força-peso é uma força que é constante, né? Aqui perto da Terra, pelo menos, na superfície do nosso planeta, é uma força que a gente pode considerar constante. Vale quanto? Vale M e vale G, né? M vezes G. Sempre apontando para baixo, porque a força-peso, então, sempre aponta para baixo, tá? Então, olha só, eu vou calcular aqui o trabalho, tá? Que essa força-peso faz um deslocamento dessa caixa quando eu vou do ponto A para o ponto B, tá? O que eu sei? Eu sei que eu posso decompor essa força-peso na sua componente, que é a componente que eu chamei lá de P e Y, lembra? E a sua componente que é aqui de PX. Né? Quanto que vale PX? A gente já calculou isso. Vale P seno de 30 graus. Né? Então, PX, porque 30 graus é o ângulo ali, né? P seno de 30 graus. Então, a componente PX ela vale M vezes G vezes o seno de 30 graus. Agora, olha só, essa componente PX ela aponta para baixo e a caixa desloca para onde? Para cima. Bom, você pode tentar calcular o trabalho dessa parte aqui, ó, o trabalho de PY, só que isso aqui vai dar zero, né? Por quê? Porque faz 90 graus com o deslocamento. Então, essa caixa, ela sobe por uma certa distância, né? Que eu vou chamar de D aqui, né? Subiu por uma distância, que é a distância D. E o trabalho realizado pela força-peso, então, o trabalho realizado pela força-peso é igual ao trabalho realizado pela componente PY mais o trabalho realizado pela componente PX, só que a componente PY vai dar zero, né? E o trabalho realizado pela componente PX, então, vai ser a componente PX, produto escalar, com o deslocamento, que é o deslocamento D, que está nessa direção, está para cima, né? Então, isso aqui vai dar PX, D, cosseno do ângulo entre PX e D, que é 180 graus. Né? Porque D aponta para cima e o PX aponta para baixo. Então, o trabalho aqui de PX vale quanto? Vale PX, que eu calculei lá, ó, vale M. Vou escrever aqui, ó, M, G, seno de 30 graus, cosseno de 180, que é menos 1. Então, o WPX vai valer isso. Ah, faltou o D aqui, ó. Faltou o D. Então, vai valer menos MG seno de 30 graus. Né? Seno de 30 graus. E faltou o D de novo. Então, faltou D seno de 30 graus. Vamos deixar aqui. Isso aqui lembra a unidade de Joule, sempre. A unidade de energia. E esse trabalho, então, da força-peso, né? Porque
Deixa eu escrever aqui. O trabalho da força-peso, porque o trabalho da força-peso só depende do trabalho da componente Px, vai valer isso. Vai valer menos mg de seno de 30 graus. Se eu olhar para o nosso desenho, olha aqui. Pelo desenho, cosseno de 30... Opa, cosseno não. Seno de 30 graus é igual a quê? Cateto oposto, H pela hipotenusa, que vale D. Então, quer dizer que D seno de 30 graus vale a própria altura, H. A diferença de altura entre os dois pontos, né? Essa altura aqui com essa altura aqui, onde está o ponto B. Então, quer dizer que no frigir dos ovos, o trabalho realizado pela força-peso vale menos mgh. Menos mgh quando eu vou do ponto A até o ponto B, né? Até vou botar aqui mais claramente, ó. Quando eu vou do ponto A para o ponto B, a força-peso realiza um trabalho de menos mgh. Tá aqui, certo? Deu para compreender o meu cálculo aí? Então eu fiz isso, né? Eu calculei só o trabalho realizado pela força-peso quando eu vou do ponto A até o ponto B, por esse caminho específico, que é esse caminho aqui em cima da rampa, tá? O caminho em cima da rampa. Todo esse cálculo aqui foi no caminho da rampa, né? Entre o ponto A e o ponto B. Agora eu vou fazer diferente, né? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Eu vou pegar um exemplo em que eu pego... Aqui está o meu ponto A, né? A rampa, vou deixar a rampa aqui ainda, o desenho da rampa pelo menos. Aqui está o ponto B, né? Só que agora, ao invés de eu levar a caixa em cima da rampa do ponto A para o ponto B, eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular o trabalho da força-peso, né, se eu seguir um outro caminho. Que caminho é esse? Vamos pegar o caminho aqui, ó, que eu vou por baixo. Então eu vou fazer o seguinte. Se essa caixa seguir esse caminho, ó, for por baixo aqui, né, então aqui vai estar o ponto C. Então o ponto C vai ser esse ponto aqui, ó, ponto C. Vai chegar até aqui, depois vai subir, né? Eu estou interessado em calcular o trabalho que a força-peso gastou para fazer isso. Lembra que a altura aqui, né, continua sendo H. Aqui é D, né? E aqui é os meus 30 graus. E a força-peso em todos esses pontos sempre aponta para onde? Sempre aponta para baixo. Não tem jeito, não tem choro nem vela, né? Então o meu caminho que eu sigo agora é esse caminho aqui. É o caminho que esse corpo faz quando sai aqui do ponto A, vai até o ponto B, C, e depois sobe até o ponto B lá. Tá? Então, beleza. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou calcular qual que é o trabalho, vou fazer de outra cor aqui, ó. O trabalho da força-peso quando eu vou do ponto A para o ponto C. Beleza, então isso aqui é o produto escalar de P, produto escalar com deslocamento aqui. Esse deslocamento, quanto que ele vale? Olha, ele vale... eu vou chamar esse deslocamento de... Vamos dar um nome aqui. A gente sabe quanto vale, né? Porque isso aqui é um triângulo. Aqui vale D, aqui vale H. Mas eu vou dar aqui uma quantidade, eu vou chamar essa distância aqui, esse deslocamento de delta x vetor, né? Você deslocou uma certa quantidade aqui. Eu até sei calcular quanto vale, mas você não vai precisar. Veja por quê, ó. Porque esse aqui é o trabalho realizado por essa força nesse caminho, do A até o C. Só que o P, né, e o caminho formam 90 graus. Então quer dizer que o produto escalar entre os dois, que é essa quantidade aqui, né, cosseno de 90 graus, vai dar zero. Então o trabalho da força-peso
Se eu for nesse caminho, vai ser 0. Beleza, então ó, eu fui do A até o C. Agora eu vou calcular o trabalho da força-peso quando eu for de C até o ponto B. Né? Então eu vou subir agora, de C até o ponto B. O que é? Produto escalar P vezes o deslocamento. Ele vai subir H, vai subir. Então H está para cima. Eu vou colocar aqui produto escalar com H. Isso aqui vai dar P H vezes o cosseno entre os dois. O peso está apontando para baixo. O H está apontando para cima. Né? Então forma 180 graus. Então isso aqui vai dar o quê? Vai dar peso vezes o H vezes menos 1. A força-peso, como a gente já viu, vale quanto? Vale mg, né? E ali tem o H e tem um menos aqui na frente agora. Então o trabalho total, né? O trabalho para eu ir do A até o ponto B da força-peso vai ser o trabalho para eu ir do A até o C da força-peso, mais o trabalho da força-peso para eu ir do C até o B. Tá? Então, o trabalho da força-peso para ir do A até o B vai valer quanto? Vai valer menos mgh. Então, olha só. É exatamente a mesma quantidade aqui, ó, que a gente calculou, tá vendo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu calcular o trabalho da força-peso ao longo de um certo caminho do deslocamento do meu corpo, eu vou ter um resultado, tá? Se eu calcular o trabalho dessa mesma força-peso por qualquer outro caminho, e não só nesse exemplo que eu dei para vocês, ele vai continuar dando exatamente o mesmo resultado, tá? Matematicamente, isso quer dizer o seguinte, vou até fazer aqui, ó, né? O trabalho, né, da força-peso é sempre o mesmo entre dois pontos, qualquer que seja o caminho. Isso é um ponto-chave, né? Porque o cálculo do trabalho de uma certa força sempre depende do caminho que essa força percorre. Tá? Aqui já é diferente. Nesse caso, para a força-peso especificamente, esse trabalho entre dois pontos independe do caminho. Sempre vai dar o mesmo resultado. Tá? Gravem isso. Bom, o que está acontecendo aí? Né? Isso, o que eu acabei de descrever para vocês? Quer dizer que se eu calculo, eu tenho aqui um certo corpo que está sob a ação de uma força-peso. E esse corpo está aqui no ponto A. Né? Se eu calcular o trabalho realizado por essa força-peso, quando eu movo, né, esse corpo do ponto A para um ponto B aqui, né? Então vamos até escrever aqui, ó, aquela posição inicial, essa posição final. Força-peso sempre atuando nessa direção. Se eu percorro esse caminho, que eu vou chamar aqui de caminho sigma 1, né? Tá? Vou chamar esse caminho aqui de caminho sigma 1. E eu calculo o trabalho da força-peso ao longo do caminho sigma 1 vai ser o quê? Vai ser a integral da força-peso ao longo do caminho quando eu vou do ponto A para o ponto B. Isso vai dar um certo resultado, certo? Só que eu acabei de mostrar para vocês que se eu escolher um outro caminho para calcular esse mesmo trabalho, eu tenho o mesmo resultado.
Agora, no estágio em que a gente está, não faz sentido eu demonstrar para vocês que isso vale para qualquer caminho que você escolha, certo? Isso está muito relacionado com o que a gente chama da lei de Gauss ou da lei de Coulomb. E isso está relacionado ainda de como as interações acontecem, a interação gravitacional e a interação elétrica também, tá? Que a força cai com o quadrado da distância. Então eu não vou entrar nesses detalhes, mas o importante aqui é perceber então que se eu escolher um outro caminho, que pode ser esse caminho aqui, como a gente viu, né? Que eu vou chamar de sigma 2, tem o mesmo resultado, que é igual se eu calcular o trabalho da força-peso no caminho sigma 2. Opa. Trabalho da força-peso no caminho sigma 2. E melhor ainda, tá? Não precisa nem ser bem comportado do jeito que eu escrevi aqui, pode ser qualquer caminho que eu escolha para realizar essa integração, para calcular esse trabalho, o resultado é sempre o mesmo, né? Não importa se eu saio daqui, se eu faço um contorno aqui, não importa. O que importa aí é o seguinte, né? Os valores desse trabalho dependem apenas da posição final e da posição inicial. Então, olha só, o trabalho ele depende apenas da posição final e inicial. Certo? Se eu trocar o ponto de lugar, ou seja, eu colocar o ponto A e o ponto B em outras posições, daí eu vou ter valores diferentes do trabalho realizado por essa força-peso. Tá? Mas se eu não mudar essa distância entre os dois, tá? Esses dois pontos, daí eu não vou ter variações. Isso ocorre para a força-peso, porque a força-peso é a força gravitacional, mas isso também ocorre para outros tipos de força, como a força elétrica, tá? E também ocorre para a força elástica. Esses outros dois tipos de força também se comportam dessa maneira. Se eu calcular o trabalho entre dois pontos, eu sempre vou ter o mesmo resultado, independente do caminho que eu seguir esse processo de integração. Tá? Isso é a definição do que a gente chama de uma força conservativa. Então, se eu integro essa força ao longo de um caminho entre dois pontos e o resultado é sempre o mesmo para qualquer caminho, essa é a definição da nossa força conservativa. Então, essa força é uma força conservativa. Então, uma força conservativa, né, que eu posso chamar até de uma força FC, força conservativa. O peso é um exemplo, né? O peso é um exemplo de uma força conservativa, mas a força elétrica também é uma força conservativa e a força elástica também é uma força conservativa. Tá? Não vou provar aqui, porque a gente não vai entrar muito a fundo nesses detalhes, mas também são forças conservativas. Que quer dizer o quê? Quer dizer que o trabalho de uma força conservativa é igual à integral, então, ao longo de um caminho entre dois pontos, por exemplo, o ponto A e o ponto B, e independe do caminho. Independe do caminho. Então, quando eu calculo o trabalho entre esses dois pontos, tá, dessa força conservativa, esse trabalho vai independer do caminho, né, que eu fiz para poder fazer essa integração. Mas agora tem por que isso é verdade? Porque uma força conservativa ela é criada. No caso da força gravitacional, ela é criada pela distribuição de massa no espaço. No caso da força elétrica, ela é criada pela distribuição de cargas elétricas no espaço.
isso cria do que a gente chama de um sistema de configuração, né? Então a Terra, ela está sempre abaixo da gente, sempre na mesma altura, na mesma distância, tem o mesmo raio. Então ele cria em todo o espaço um sistema de configuração em que cada ponto tem a sua energia bem definida, tá? E cria esse campo onde a gente está vivendo, em que todo ponto tem a sua energia bem definida. Essa energia de cada ponto, criada por essas forças conservativas, tá? É o que a gente chama de energia potencial. Então, eu sei que está um pouco complicado aqui, mas eu vou explorar isso agora, tá? O que é essa bendita energia potencial? Então, um tópico aqui em especial, a energia potencial. O que a gente já viu? A gente já viu nas aulas, nas aulas anteriores, e eu revisei com vocês agora no começo dessa aula, que o trabalho de uma resultante, ou seja, de todas as forças que agem no corpo, resulta na variação da energia cinética. Então quer dizer que eu posso armazenar energia na forma de um tipo de energia específico, que é a energia cinética, energia de movimento, tá? Isso é uma coisa, beleza. Agora, vamos pensar diferente. Se eu vou pegar aqui o meu multímetro, tem o meu multímetro experimental. Esse meu multímetro está parado aqui na minha frente, né? E eu estou segurando ele por quê? Por que ele está parado aqui na minha frente? Porque a força-peso que atua sobre ele, vou desenhar aqui, ó. Tem o meu multímetro aqui, né? Tem a força-peso atuando sobre ele. E eu tenho atuando sobre ele também o quê? A normal da minha mão, que está empurrando ele para cima. Então, a normal da minha mão está empurrando esse corpo para cima. Então, esse corpo está parado aqui na minha frente. Beleza. Se eu colocar ele numa mesa, por exemplo, minha mão é a mesa, né? Se a minha mão for a mesa, ele vai estar parado também. Tem normal e tem a força-peso, do jeito que eu desenhei aqui. Aqui está o meu multímetro, que tem uma certa massa M. Não sei, umas 100 gramas aqui de massa no sistema internacional, tá? Olha o que eu vou fazer. Se eu levantar esse multímetro, olha só, se eu aplicar uma força muito pequena, maior que a força peso, esse multímetro vai sair do repouso, né? Vai começar a subir. Então, ó, um pouquinho de força, ele já vai sair do repouso, né? Se eu voltar agora a aplicar a mesma força peso, ele não vai parar, ele vai continuar subindo com velocidade constante, certo? Então imagina o seguinte, vou aplicar uma força um pouquinho maior que a força-peso só para tirar ele do repouso e ele vai subir com uma velocidade constante, tá? Então vamos fazer o seguinte, então numa outra situação, esse corpo está subindo agora com uma velocidade constante, tá? Onde a força-peso ao longo desse deslocamento e a força normal continuam sendo a mesma, porque eu só apliquei uma força, né, normal um pouquinho maior para tirar ele do repouso aqui, ó. Tirou do repouso, acelerou bem rápido, coisa de nanosegundo, não deu nem para ver, certo? Tira do repouso, ele está subindo. Como ele está subindo com velocidade constante, ele está em movimento retilíneo uniforme, a resultante é zero. Se a resultante é zero, a normal que eu aplico e a força-peso é a mesma, né? Então, ó, tirei ele dessa posição, eu estou subindo ele. Estou subindo. Ele vai atingir aqui uma certa altura. Vamos colocar aqui. Então, depois de um certo tempo, né, em que eu estou aplicando uma força normal para subir ele, sob a ação da força-peso, aqui vamos colocar uma altura aqui, uma altura H, né? Ele vai chegar, continua com velocidade aqui, né? Continua com velocidade e vai chegar numa certa altura H, tá? Beleza. Bom, primeira coisa que aconteceu é o seguinte, olha, a força-peso realizou um trabalho, certo? Foi um trabalho que a força-peso realizou para ir daqui até aqui. A gente pode calcular quanto é esse trabalho, tá? Agora, tem uma outra coisa que também realizou trabalho aí, que foi o quê? Foi a força normal. Quem que aplicou a força normal? Eu apliquei a força normal. Então eu peguei, olha só, vou até usar a outra mão. Imagina que essa mão aqui é a mesa.
Então eu tirei o meu multímetro da mesa e estou levantando ele, certo? Essa minha mão está aplicando uma força normal em cima do meu multímetro. Né? Então olha só, aqui está a mesa, vocês estão vendo aí. Eu estou aplicando uma força normal e estou subindo ele até a altura H. Né? Subindo até a altura H, certo? Qual que é a força que eu estou aplicando? Eu estou aplicando uma força igual a força peso. Por quê? Porque a velocidade é constante. Certo? E aqui no finalzinho, eu simplesmente aplico uma força um pouquinho menor que a força peso, só para ele parar, acelerar e parar. Uma coisa muito rápida, tá? Então olha o que aconteceu. Eu tirei aqui o meu multímetro, tirei meu multímetro da mesa, que é a minha mão, levantei ele até uma altura H e eu gastei uma certa quantidade de energia, não gastei? Porque eu fiz trabalho. A minha força normal que eu estou aplicando em cima do objeto realizou trabalho para trazer ele daqui até aqui, certo? E veja que eu gastei essa energia para trazer esse cara desse ponto, que eu vou chamar aqui inclusive de ponto A, né? Então essa altura aqui é o ponto A, e essa altura aqui é o ponto B, né? Saiu aqui do ponto A, foi até o ponto B. E essa minha energia foi para onde? Foi para o objeto. Né? Por quê? Porque agora, olha só, se eu soltar esse objeto, ele vai cair. Se ele cair, o que ele está fazendo? Ele está ganhando energia. Que energia? Energia cinética. Da onde que veio essa energia? Veio dessa queda. Veio da transformação do trabalho da força-peso. Tá? Então vamos calcular agora quanto que é esse trabalho que eu gastei para tirar esse objeto do ponto A até o ponto B. Tá? Então vamos lá. Ó, o trabalho da força que eu gastei. O trabalho da força que eu gastei é a força normal. Então vamos lá. Então o trabalho da normal, né, quando eu for do ponto A até o ponto B. Né? Bom, quanto que vale isso? Vale o produto escalar. Não precisa nem integrar aqui, né? Isso vale o produto escalar da força normal, N, né? Produto escalar com o deslocamento H. E o H é esse deslocamento aqui, né? Que vai daqui até aqui. Esse é o deslocamento. Então, o trabalho da minha normal vale quanto? Vale normal vezes o deslocamento vezes o cosseno entre eles. Só que o cosseno entre os dois é o mesmo, porque os dois apontam na mesma direção. Vai dar 0, né? 0 graus. Então, isso aqui vai dar normal vezes H vezes o H. Só. Tá? Beleza. Agora, olha o seguinte. A normal aponta para cima, né? E a força-peso aponta para baixo. Só que os dois têm a mesma intensidade. Não é? Os dois possuem a mesma intensidade. Então, aqui, o módulo da normal é igual ao módulo da força-peso, que vale quanto? M vezes G. Então, o trabalho da normal, ou o trabalho que eu gastei, né, foi M vezes G vezes o H. Esse foi quanto eu gastei de energia para trocar a posição, né, do meu multímetro do ponto A para o ponto B. Eu gastei essa energia. E essa energia saiu de mim. E ela foi parar aonde? Ela foi parar nessa nova configuração, que é o meu bloco, aí meu multímetro, né? Do ponto A para o ponto B. Isso é o que a gente chama de energia potencial, né? Eu guardei energia, a energia fluiu de mim, eu realizei trabalho e guardei essa energia na forma de energia potencial. Então quer dizer o quê? Quer dizer que existe uma certa quantidade de energia associada a esse ponto desse objeto, que eu vou chamar de energia potencial inicial.
Então esse objeto ele tinha uma certa energia potencial nesse ponto, que é a energia potencial inicial. Tá? E nesse segundo ponto aqui, que é o ponto B, né, eu tenho uma outra energia, que é a energia potencial final. Né? De onde veio essa energia? Veio de mim. Eu realizei trabalho para criar essa nova configuração. Ah, então quer dizer que você que realizou esse trabalho, né, você criou aí uma energia que é uma energia potencial final menos uma energia potencial inicial, e você gastou para isso mgh. Isso foi o que? Foi a variação da energia potencial desse objeto. Então, o trabalho da força normal, né, ela valeu quanto? Valeu variação da energia potencial do meu sistema. Tá? Então, energia potencial não está associado com velocidade. A energia potencial está associada com a configuração do meu sistema. Né? Então, energia potencial, gravem isso daí, está associada com a configuração espacial. Configuração espacial do meu sistema. Agora, qual que é o fator importante aqui? É o seguinte, o que eu calculei aqui foi o trabalho que eu realizei, né? Só que o trabalho que eu realizei para poder criar essa configuração, né, ter essa variação de energia potencial do início até o fim, eu fiz porque eu precisei ganhar do trabalho realizado pela força peso, não é? A força peso não estava apontando para baixo. Na hora que eu peguei o multímetro e eu levei ele para cima com a força normal, a força peso está realizando o trabalho, só que para baixo, certo? Então, se o deslocamento é para cima e a força peso é para baixo, quanto que vale o trabalho realizado pela força peso? Você pode calcular aí, ó, façam em casa. O trabalho realizado pela força peso vai valer menos mgh, né? Porque a força peso aponta para baixo, o deslocamento é para cima. Só que a força peso é o quê? É uma força conservativa, certo? Uma força conservativa. Então, olha só, e o valor aqui do trabalho da força normal vai ser igual a menos o trabalho da força peso. Tá? Vou substituir aqui, ó. Então quer dizer que menos o trabalho da força peso, que é uma força conservativa, é igual à variação da energia potencial do meu sistema. Tá? Isso quer dizer o quê? Que o trabalho da força peso vai valer menos a variação da energia potencial. Por que eu estou fazendo isso? Porque esse resultado que eu chego aqui para vocês é um resultado simples, mas é um resultado muito poderoso, porque ele vale, e eu não vou poder provar para vocês, porque isso ia demorar muito tempo e não é o nosso tópico principal, que isso vale para toda força conservativa. Então, quando a força é conservativa, isso é sempre válido, tá? Então, quer dizer que sempre válido, vamos escrever, ó, sempre válido essa relação, que o trabalho de uma força conservativa é sempre igual à variação da energia potencial do meu sistema. Certo? O que isso quer dizer? Isso? O que é menos variação de energia potencial? Ó, variação de energia potencial é energia potencial final, ou seja, energia potencial desse ponto aqui, né? Menos a energia potencial inicial. Se eu multiplico por menos a energia potencial, isso aqui vai dar o contrário, né? Vai ser energia potencial inicial menos energia potencial final.
né? Matematicamente é isso que eu estou escrevendo. Mas o ponto importante aqui, que tem que ficar na cabeça da gente, é que então o trabalho realizado por uma força não conservativa num sistema é sempre menos a variação da energia potencial desse sistema, que é como varia a configuração, né? Então, se um sistema que possui forças conservativas, como é o campo gravitacional, como é a energia elástica, como é a força elétrica, quando eu faço alterações de configuração nesse sistema, tá, a variação da energia potencial é menos o trabalho realizado pela força, certo? Bom, é isso que a gente chegou aqui, né? Essa é a minha conclusão, tá? Por que isso é importante? Porque agora, olha só, existem dois tipos de formas de energia que a gente viu até aqui, né? Uma forma, a primeira forma que a gente viu é a energia cinética, né? Então quer dizer que forças podem realizar trabalho e botar um corpo em movimento, certo? Então energia cinética associada ao movimento, velocidade diferente de zero. O segundo tipo de energia é a energia potencial. E essa energia está associada com o que agora? Com a configuração do sistema. Isso ocorre quando agora eu tiver forças que são conservativas no meu sistema, né? Então eu tenho agora dois tipos de energia, energia cinética e energia potencial. São duas coisas que acabam surgindo, né, dessa minha variação. Quais outros tipos de energia existem? Existem outros tipos de energia? Existem, tá? Vamos tentar melhorar aqui o que eu estou tentando dizer para vocês, tá? Então quer dizer que, vamos fazer aqui um resumão, tá? Um resumão, eu vou fechar essa parte de conservação de energia, resumão. Resumão então diz o seguinte, olha, o trabalho realizado por uma força resultante é igual à variação da energia cinética de um sistema. Quanto variou de velocidade desse corpo, né, antes do trabalho realizado pela força resultante. Só que uma força resultante, a força resultante, que está aqui, ela pode ser composta por forças conservativas, como a força peso, e também por forças não conservativas, como é o caso da força de atrito. Força de atrito, força de compressão, força de tração são forças que não são conservativas, tá? Vamos colocar aqui, ó, forças não conservativas, como força de atrito, atrito cinético, atrito estático, óbvio, né? Nem tem movimento, tração normal, não são forças conservativas, tá? Quais são forças conservativas? Forças conservativas vão ser força peso, força gravitacional, força elétrica e a força elástica. São forças conservativas. São forças conservativas por quê? Porque o trabalho realizado por essas forças, né, entre dois pontos, tem sempre o mesmo valor. Inclusive que se seu trabalho for até um ponto e voltar, vai ser zero, né? A força peso é um exemplo. Se eu tiro um bloco daqui, levo para cá e trago de volta, o trabalho realizado pela força peso é zero, porque para ir daqui até aqui foi menos mgh, daqui até aqui foi mgh. Somos 2 vai dar zero. Tá? Só que como a resultante, que é a soma de todas as forças que atuam sobre um corpo, é a soma das forças conservativas e não conservativas, o trabalho da resultante, né, também é o trabalho do quê? Trabalho das forças conservativas mais o trabalho das forças não conservativas. Isso a gente já viu também, né? Que trabalho do resultante é igual ao trabalho das suas componentes, das suas constituintes. Tá? Então isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar a variação
da energia cinética do sistema. Foi o que a gente viu até agora. Ah, que interessante, tá? Tem que compreender esse finalzinho aqui, tá? Então quer dizer que o trabalho das forças conservativas mais o trabalho das forças não conservativas, que é o trabalho então realizado pelo atrito, tração, normal, compressão, tá? Resulta numa variação da energia cinética. Beleza. Só que o que eu calculei agora foi que o trabalho das forças não conservativas está relacionado com alterações da configuração do meu sistema. E o resultado é que o trabalho, então, da força não conservativa é igual a menos a variação da energia potencial desse sistema. Tá aqui, ó. Então, se isso aqui é igual a isso, eu vou trocar aqui, ó. Isso aqui vai dar menos variação da energia potencial mais o trabalho das forças não conservativas é igual à variação da energia cinética do meu sistema. Tá? Posso reescrever isso até. Isso aqui, ó. Vamos escrever aqui mesmo. Vou passar... Não, vou colocar aqui embaixo. Eu vou passar isso aqui para lá, isso aqui para cá. Isso aqui vai dar o seguinte, ó. Variação da energia cinética mais a variação da energia potencial mais o trabalho realizado por forças não conservativas, tudo isso tem que ser igual a zero. Certo? Essa é a relação de conservação de energia do meu sistema. Tá? Isso aqui é a relação de conservação. Relação de conservação. Conservação de energia. Certo? Então, se eu tenho um corpo aqui, um corpo, né? Um corpo qualquer, pode ser o corpo que está subindo a rampa. Vamos botar aqui, um corpo que está subindo a rampa lá. Sobre esse corpo, eu tenho a ação de forças conservativas, como é o caso da força peso, e tenho a ação de forças não conservativas, como é o caso da normal, cujo trabalho é sempre zero, né, nesse caso, o do atrito cinético, se esse corpo estiver subindo. Tá? E aqui está o ponto A, e aqui está o ponto B. Tá? O que vai acontecer? Ó? Eu tenho forças conservativas e forças não conservativas. Tá? O trabalho total dessas forças vai levar à variação da energia cinética disso. Então, a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial, porque mudou a configuração, ó, foi do ponto A para o ponto B aqui. Né? Além de ter ganhado, ter perdido velocidade. Então, mudou de posição, altura aí, sob a ação de uma força conservativa, e mudou a altura do sistema. Mas tem uma outra coisa, que é o atrito. Então tem um atrito entre a superfície e o bloco. O que o atrito faz? O atrito não é uma força conservativa. Né? Se eu calcular ele por um caminho, ele vai dar um resultado diferente se for por outro caminho. Tá? E outra, você percebe que se você atritar a tua mão aqui, você começa a atritar a tua mão, o que vai acontecer? Você consegue, ó, dá até para sentir que está esquentando a mão. Ou seja, o trabalho do atrito, que é uma força não conservativa, né, resulta na transformação para outro tipo de energia que a gente conhece como energia térmica. Né? Tem calor aqui sendo trocado entre as minhas duas mãos, certo? Então, o trabalho das forças não conservativas dá origem a esses outros tipos de energia, que é a energia que a gente chama de energia interna, troca de calor, aumento de temperatura, tá? Agora, e se o meu sistema não tiver forças não conservativas? Vou botar aqui, ó. Sistema sem forças não conservativas. O que é isso? Um sistema que não tem atrito, um sistema que não tem resistência do ar, né? Isso já ajuda muita coisa. Então, se eu pego no espaço lá e jogo uma bola no espaço, não tem atrito, não tem resistência do ar.
Se eu tiver apenas interação gravitacional e interação elétrica, né, ou na superfície, numa mesa sem atrito, numa lâmina de gelo, por exemplo, tá? Eu não tenho forças que são não conservativas. Se eu não tiver forças não conservativas, elas não vão realizar trabalho, né? Se elas não realizam trabalho, o trabalho das forças não conservativas é nulo. Se o trabalho das forças não conservativas for nulo, então quer dizer que a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial do meu sistema tem que ser igual a zero. Então varia a quantidade de energia cinética, varia a quantidade de energia potencial, mas essas duas coisas, a soma dessas duas coisas tem que dar zero, tá? Essa é a conservação da nossa energia. Conservação da energia. E esse meu sistema, né, que não tem forças não conservativas, ou seja, as forças que atuam nesse corpo, são apenas forças conservativas, a gente chama esse de um sistema conservativo. Então, isso vai ser um sistema conservativo. Tá? Se eu abrir um pouco essa equação aqui, a gente pode verificar o seguinte, quer ver? Variação de energia cinética é igual energia cinética final menos energia cinética inicial. Variação de energia potencial é energia potencial final menos energia potencial inicial. Como na minha conservação ali eu tenho variação de energia cinética mais variação de energia potencial igual a zero, você pode fazer a continha aí e verificar que isso aqui vai dar energia cinética final, energia cinética inicial mais energia potencial inicial tem que ser igual a energia cinética final mais a energia potencial final. Tá? Em alguns livros, você vai encontrar isso como uma relação de energia mecânica. Energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Tá? Então, a energia mecânica do meu sistema ela é conservada. Então, no final das contas, qual que é o lance aqui? O lance é que, se o meu sistema é conservativo, não tem ação de forças não conservativas, como atrito, resistência do ar, a energia total, que é composta por energia cinética e por energias potenciais, que pode ser energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, energia potencial elétrica, tem que ser igual ao final, né? Ao número total de energia, tá? Bom, e se o meu sistema tiver um atrito? Aí, né, a energia final e a energia inicial vão ser diferentes, né? Mas aquela diferença vai estar onde? Vai estar aqui, ó, vai estar exatamente no trabalho realizado pelas forças não conservativas. Tá? E esse trabalho, então, ele vai ser devido a essas forças. Então, eu vou ter uma perda de energia. Essa perda de energia é porque ela se transformou em outro tipo de energia. Tá bom? Bom, vamos fazer o seguinte, eu sei que foi bastante coisinha para vocês, na próxima aula eu vou voltar a esse assunto, vou resolver alguns problemas, pelo menos uns 3 ou 4 problemas para a gente poder testar, ver se deu para compreender tudo isso daqui, certo, pessoal? Então, com isso a gente finaliza essa parte aqui. Até mais, tchau!